O investigador da Polícia Civil acusado de ameaçar a jornalista Natuza Neri dentro de um supermercado em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na noite da última segunda-feira, dia 30/12, foi afastado das funções operacionais nesta quinta-feira, dia 2 de janeiro. A gente vai entender agora tudo com o Pedro Zambarda aqui no Meteor. Bora lá. A ameaça jornalista é ameaça à liberdade de expressão, é ameaça, inclusive, à democracia. Eu vou chamar aqui na tela o nosso querido Pedro Zambarda, que está com o arroba ali do Drops de Jogos, porque sim, o Drops de Jogos está crescendo, precisa crescer mais. Pedro, além do Drops de Jogos, onde mais a gente te encontra? Vocês me encontram nas redes sociais na @Pedro Sólidos e Pedro Zambarda. Qualquer uma das duas você consegue encontrar facilmente minhas contas. Drops de Jogos está numa campanha para bater 10 mil inscritos. Se vocês puderem se inscrever lá, eu agradeço muito. É aqui no YouTube. Lúcio, é o que você está falando mesmo. O ataque à Natuza é um ataque a todos nós, jornalistas. O ataque à Natuza não é um ataque à Globo. Eu tenho várias críticas ao Grupo Globo. O Grupo Globo que está numa campanha agora de 100 anos do nascimento do jornal Globo e que não conta a campanha que eles fizeram contra os trabalhadores na época dos governos Vargas, contra o CLT, contra o 13º salário. Eles não contam, por exemplo, como é que a ditadura militar financiou as operações de televisão deles. Então, as críticas que a gente faz à Globo são críticas que eu faria a qualquer jornalista da emissora. O que esse policial fez é outro papo. O corte da Sofia que eu fiz com a Sofia é bem explícito a respeito disso. E finalmente teve uma punição. Eu acho que a Polícia Civil tinha que exonerar esse profissional. Afastar, para mim, ainda está muito fraco. A gente também tem o depoimento do advogado da Natuza, que é o Augusto de Arruda Botelho, que é um baita advogado, atua junto com o Felipe Neto, é um defensor dos direitos humanos. Mas a gente tem essa notícia do César Sachetto no Metrópole. Se você puder botar na tela, Lúcio. Tá. Policial investigado por ameaçar Natuza Neri é afastado de sua função. Policial acusado de ameaçar a jornalista foi afastado de suas funções operacionais nesta quinta-feira, dia 2 de janeiro, conforme confirmou a Secretaria de Segurança Pública. O que diz a matéria? O investigador da Polícia Civil, acusado de ameaçar a jornalista Natuza Neri dentro de um supermercado em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na noite da última segunda-feira, foi afastado das suas funções operacionais nesta quinta. A informação foi confirmada ao Metrópolis pelo secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves. O delegado disse que entrou em contato com a jornalista e que pediu desculpas pelo ocorrido em nome da instituição. Ele disse ainda que o investigador Arsênio Scriboni Júnior já foi recolhido para a Delegacia Seccional de Osasco, na Grande São Paulo, onde trabalhava lotado na Delegacia de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente. Lembrando que esse profissional ganha mais de 10 mil reais do Estado, tá, Lúcio? E fez essa pataquada com uma profissional da imprensa. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, após ser ameaçada, a Natuza acionou a Polícia Militar por meio do 190. Ela e o policial civil foram conduzidos até o 14º Distrito Policial em Pinheiros, onde a ocorrência foi registrada. Ainda segundo a pasta, a Corregedoria da Polícia Civil assumiu as investigações assim que foi informada do caso, realizando diligências no estabelecimento em busca de imagens do ocorrido e eventuais testemunhas. Gravíssimo. O advogado Augusto de Arruda Botelho, que representa a jornalista, classificou o episódio como algo gravíssimo que ultrapassa em muito a liberdade de expressão. Segundo o criminalista, a ameaça é algo que não afeta apenas a pessoa de Natuza Neri, que é uma ação que merece ser repudiada e investigada. Ocorre uma escalada de violência no Brasil, praticada contra jornalistas há algum tempo, e que não pode ser confundida com liberdade de expressão, complementou o criminalista. A denúncia de ameaça, artigo 147 do Código Penal, contra a jornalista está sendo investigada pela Corregedoria da Polícia Civil. Esse aqui foi o furo do Metrópolis sobre o afastamento do policial, né? E aí a gente tem as falas do Augusto, o Augusto que foi colunista do UOL, falando sobre isso. O policial cometeu crime ao ameaçar Natuza Neri, diz advogado da jornalista. O que diz lá o Augusto?
A ameaça de um policial civil contra a Natuza Neri é crime, afirmou Augusto de Arruda Botelho, advogado da jornalista, em entrevista ao All News nesta quinta-feira. A Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito para apurar o caso. Na noite de segunda, dia 30, em um supermercado na capital paulista, o homem teria dito que a jornalista da Globo News e a empresa para a qual ela trabalha são responsáveis pela situação do país e que pessoas como a profissional merecem ser aniquiladas. A corregedoria da instituição assumiu essa investigação. Esse episódio é gravíssimo, não só porque não é um caso isolado, nós nos acostumamos a tratar absurdos como casos isolados. Não é um caso isolado, a imprensa vem sendo atacada e vem sendo ameaçada reiteradamente e diariamente. Não é um caso de crítica de liberdade de expressão, é um crime, há uma ameaça na fala desse policial civil. O que diferencia a liberdade de qualquer cidadão de se expressar de um crime, se esse policial tivesse abordado a jornalista no supermercado, fazendo críticas a ela, ao veículo para o qual ela trabalha, críticas como eu não concordo com seu posicionamento, eu acho você uma péssima jornalista, a crítica, volto a dizer, pode ser inclusive contundente. Se ele tivesse ficado nesse limite, estaríamos diante de uma liberdade de qualquer e todo cidadão tem de criticar, inclusive a imprensa, pessoas públicas, governantes, qualquer pessoa. Não foi o que aconteceu no caso concreto. Essa crítica passa da simplesmente manifestação daquele que se posicionou contra a jornalista, dizendo que pessoas como ela têm que ser aniquiladas. Se nós não tomamos medidas sérias em relação a esse caso, e a outros tantos casos de ataques de jornalistas que acontecem em nosso país, nós corremos o risco de ter uma escalada na violência contra os jornalistas. O UOL tem essa péssima mania, eles botam agora, porque acho que deve ser para a notícia ser achada no Google, eles metem notícia de economia ali no meio do negócio da Natuza Neri. Mas o Augusto falou sobre isso no programa do UOL, e eu tenho o trecho aqui separado, e aí a gente vai ver juntos aqui a partir do minuto 1:06. Deixa eu trazer aqui para vocês a participação dele lá no UOL News. Vamos ver juntos. E ele é policial civil. Por isso, ele está sendo investigado também pela Corregedoria da Polícia Civil. Quem está aqui com a gente é o doutor Augusto. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Que detalhes desse caso o senhor pode trazer para a gente? Opa, para variar, eu não paguei o YouTube. Pago e agora vai entrar. Vamos. Bom, primeiro é um prazer estar aqui. Um feliz ano novo para vocês e para todos que nos acompanham. A gente vai voltar, Mauro e Sakamoto, a uma discussão eterna que tantas vezes nós fizemos aqui no All News, inclusive, e que você estava até bem pouco tempo atrás fazendo. Qual é o limite da liberdade de expressão? O que diferencia a liberdade de qualquer cidadão livremente se expressar para um crime? A narrativa dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, especificamente em relação a este gravíssimo fato que aconteceu com a jornalista Natuza Neri, já levantaram esta bandeira de que este policial civil estava apenas se expressando e que ele tem liberdade para se expressar. Então, mais uma vez, vamos aqui fazer uma diferenciação e colocar mais uma tentativa de pá de cal nessa discussão que, a bem da verdade, é uma discussão bastante simples. O que diferencia? Livremente se expressar e praticar um crime. Se esse policial civil tivesse abordado a jornalista no supermercado, fazendo críticas a ela, ao veículo que ela trabalha, críticas como, eu não concordo com o seu posicionamento, acho você uma péssima jornalista. A crítica, volto a dizer, ela pode ser contundente. Acho você uma péssima jornalista, o veículo que você trabalha presta um serviço ao nosso país. Ok, dentro do limite da liberdade de expressão, da liberdade de se criticar, ainda mais a imprensa, que é sim um dos pilares mais sólidos de toda e qualquer democracia, mas tem que ser cobrada, tem que ser criticada. Se essa abordagem tivesse ficado neste limite, estaríamos aí diante, então, de uma liberdade que todo e qualquer cidadão tem de criticar, inclusive a imprensa, pessoas públicas, governantes, qualquer pessoa. Não foi o que aconteceu no caso concreto. Essa crítica passa da simplesmente manifestação com relação a um posicionamento daquele que se posicionou contra a jornalista, dizendo que pessoas como ela têm que ser aniquiladas. Vamos imaginar o seguinte, você está num supermercado, no final de ano, você é abordado por uma pessoa que aos berros
além de fazer críticas ao seu trabalho, volto a dizer críticas que podem sim ser consideradas dentro daquilo que a gente chama de liberdade de expressão, para então dizer que essa pessoa tem que ser aniquilada. Lúcio, ele podia ter falado que a Globo é um lixo. Ele podia ter falado várias coisas. Só que não aos berros e não sendo um policial civil, né, bicho? É ameaçando de aniquilar ainda, né? Porque, desculpa, pra mim isso é uma ameaça. É uma ameaça feita por um policial. Vamos ver só mais um pouquinho. Ainda mais em se tratando de um policial civil, uma pessoa que detém o uso exclusivo da força, uma pessoa que representa o uso da força do Estado. Então esse episódio, ele é gravíssimo, não só porque, número um, não é um caso isolado. Nós costumamos, infelizmente, a tratar absurdos no nosso país como casos isolados. Não é um caso isolado. A imprensa vem sendo atacada e vem sendo ameaçada reiteradamente, diariamente, há vários jornalistas que passaram por episódios semelhantes e episódios até piores do que esse que a Natuza Neri passou. Portanto, isso não é um caso isolado, número um. Número dois, isso não é um caso, volto a reafirmar, não é um caso de crítica, não é um caso de liberdade de expressão, é um crime, há uma ameaça na fala deste policial civil. E o entorno dessa situação, desse ambiente tão triste que o Brasil ainda enfrenta, é justamente o, vamos chamar assim, exemplo. Se um policial civil, aquele que deve se ater à lei, aquele que deve nos proteger, se sente confortável para num supermercado à noite, numa época festiva de Natal, aos berros dizer que uma jornalista tem que ser aniquilada, se nós não tomarmos medidas seríssimas em relação a este caso e a outros tantos casos de ataques a jornalistas que acontecem no nosso país, nós corremos um risco de ter uma escalada na violência contra jornalistas. E o jornalismo volta a repisar. É um dos pilares mais importantes de toda e qualquer democracia, que pode e deve ser criticado, assim como governantes, assim como personalidades públicas ou qualquer pessoa merece ter aí justamente quem se posiciona publicamente a sua manifestação aberta a críticas, que não é o caso que nós, infelizmente, mais uma vez, vimos com a jornalista Natuza Neri. Só para esclarecer, só um pontinho, só para esclarecer, a que tipo de crime esse policial pode responder, doutor Augusto? Ameaça, com certeza, tanto que o boletim de ocorrência feito na Corregedoria da Polícia Civil já coloca ali o crime de ameaça como crime a ser investigado, e aí com testemunhas que prestarão depoimentos, com vídeos, foram feitas várias imagens do dia, tanto por pessoas que estavam no supermercado, quanto também pelo próprio circuito interno do supermercado, nós vamos verificar a ocorrência de outros crimes, como possíveis, por exemplo, crimes contra a honra que tenham sido praticados. Esse é o Augusto de Arruda Botelho, o criminalista que está defendendo a Natuza Neri. Lúcio, queria te ouvir sobre isso também, você que é comunicador. O que você achou sobre esse caso que aconteceu? Foi publicizado na noite do Ano Novo. A Mônica Bergamo resolve acabar com o nosso Réveillon. É muito triste, né? É muito triste, porque... e aí o Augusto falou ali com muita razão, né? O fato do cara ser um policial é um fato que agrava a situação. Porque sim, ele tem o direito à força, né? O direito não, mas ele tem o poder da força, ele tem inclusive possibilidade de andar armado, né? Qual é o controle de um profissional desse dentro da polícia? Um profissional que não respeita nem a liberdade da pessoa, está fazendo compras num supermercado. Quer fazer crítica? Você tem canal para fazer crítica, você pode fazer crítica nas redes sociais, você pode gravar um vídeo, você pode fazer outras coisas. Agora, a pessoa está fazendo... Imagina você que não é jornalista, você é sua profissão diferente, que seja. Você está lá na sua profissão. Alguém não gosta do seu trabalho, um cliente não gostou do seu trabalho. Você está fazendo compra no mercado, a pessoa vai no mercado, no mesmo mercado que você, e começa a gritar, te xingando, falando que você precisa ser aniquilado. Gente, o que é isso? A gente esse policial frequenta e estava ali em posts incentivando ocupações na frente de quartéis, exaltando Jair Bolsonaro. Eu não quero fazer aqui, é uma comparação superficial quando falam isso, né? Todo cara que faz isso é bolsonarista. Não é verdade. Tem gente de esquerda que comete crimes também, tá, gente? Mas a questão toda é assim,
Me preocupa também, Lúcio, o quanto tem também de organizado, esquematizado esse ódio bolsonarista que está na sociedade, cara, porque e disso de partir para ameaça de aniquilar, para efetivamente aniquilar jornalista da Globo News, é isso aqui, ó. É um estalar de dedos. E aí poderia ter acontecido uma tragédia com a Natuza no dia 30 de dezembro. Imagina, né? E a gente está falando aqui sobre algo que tem crescido muito, especialmente durante o governo Bolsonaro, de lá para cá, que é essa escalada contra o jornalismo em si. Uhum. Eu até entendo críticas. O cercadinho, né? Lembra? Exato, cercadinho, mandando calar a boca, sabe? E a gente tem que falar que o jornalismo é uma profissão de extrema importância para a sociedade, né? Ah, Lúcio, mas você é jornalista e está defendendo? Sim, sou jornalista, defendo. Sei que tem jornalistas horríveis. Sei que tem jornalistas, inclusive, que faltam com a verdade, que divulgam fake news. Sei que tem jornalistas que não são diplomados, mas que hoje podem ser considerados jornalistas, que estão aí como blogueiros, divulgando fake news, fazendo ataques coordenados também. A gente sabe disso. Tem profissionais bons, tem profissionais horríveis, sim, na profissão. Agora, como instituição, como a profissão, como o conceito do jornalismo em si, não pode ser vilanizado da forma que está sendo, né? De lá para cá. E aí fica todo mundo, ataques de todos os lados para cima do jornalismo, como se o jornalismo fosse o problema, como se mostrar fatos fosse um problema. Acho que se maquiar fatos, divulgar inverdades, isso até utilizar fatos para criar outras narrativas, isso é um problema. Isso tem que ser sim debatido, precisa ter sim que ser falado sobre isso. Agora, não quer dizer que e isso eu já vi em várias publicações minhas, de pessoas vir comentar assim e falar: é jornalista não vale nada, jornalista tem que acabar. Gente, não é assim que funciona, né? Não é porque um lado se sentiu prejudicado pela informação que o jornalista tem que acabar, né? Então, a gente tem que parar com essa escalada contra uma profissão, porque não é justo. Não é justo. O jornalismo não foi considerado a quarta força por acaso. Sim. Né? Falando não da Natuza, mas da empresa que ela trabalha, a Globo apoiou uma ditadura de 21 anos e ajudou muito no apoio da Lava Jato ao Bolsonaro acabar efetivamente eleito presidente da República. Mas também, e isso não é nenhum elogio à Globo, mas a Globo e boa parte do jornalismo que é fechado com a ciência salvou vidas das pessoas na pandemia, gente. Então, é esse o peso do trabalho do jornalismo. O jornalismo que está comprometido com a verdade, o jornalismo que está comprometido com a ciência. A gente pode, às vezes, fazer algum corte aqui no Meteoro, né, Lúcio? Eventualmente, assim, falando um pouco das fofocas, do que está rolando na rede social. Mas quando a gente tem essa preocupação com os fatos, quando a gente apura com calma, quando a gente ouve todos os lados da história, cara, a gente está salvando vidas, é serviço público isso aqui. Vai muito além dos cliques do vídeo, vai muito além de qualquer ganho monetário que a gente faz. A gente faz esse serviço para vocês que estão aqui. E se tem um policial que ameaça a vida de uma jornalista, se tem um bolsonarismo que quer criminalizar o jornalismo sério, não é uma ameaça para a Natuza Neri, é uma ameaça para o Lúcio, é uma ameaça para mim. Eu já fui ameaçado de morte, eu sei como é que as coisas funcionam. E a Sofia falou de um caso de transfobia da polícia no outro corte que a gente fez, que mostra o quão pesado é o agente que tem o monopólio da violência, né, Lúcio? Sabe qual o regime que adora criticar o jornalismo? O fascismo, a ditadura. Né? Fica aí a dica. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui. Lembrando que todos os jornais que apoiaram 64 acabaram censurados. Talvez com exceção da própria Globo. Pois é, tá aí.